paz de Cristo seja com todos, em nome de Jesus. Irmãos, nesse nosso devocional de hoje, eu gostaria de estar compartilhando o texto da palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que nos diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu gostaria de estar compartilhando com todos nós sobre Cristo é a nossa esperança. Veja só, irmãos, o que é que Deus nos diz em Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O Senhor diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseia. Então Deus, irmãos, tem planos para as nossas vidas, e esses planos são planos de bem e não planos de mal. E Deus, de fato, Ele não só tem planos, e esses planos são de bem, como Ele também garante, né, o nosso futuro. Ele é quem providencia o nosso futuro. E o nosso futuro é bem seguro. Isso nos traz e nos dá segurança e esperança no Senhor. Mas ao longo da história, e nós vamos ver isso nas Escrituras, e nos nossos dias até hoje também, que nós sempre tivemos dificuldade por nós mesmos de compreender os planos de Deus, de compreender os desígnios de Deus para as nossas vidas. Nós sempre tivemos essa dificuldade. Nós temos vários exemplos, né, nas Escrituras. Por exemplo, Adão e Eva, eles não compreenderam os planos de Deus para suas vidas e logo eles se desviaram, né? Deus, ao criá-los no Jardim do Éden, cria eles com o objetivo deles se alegrarem em Deus, deles louvarem a Deus, deles estarem diante de Deus. Mas logo eles se desviam pela ganância do seu coração, no intento de querer ser igual a Deus, e logo eles se esquecem, né, dos planos, dos objetivos de Deus para suas vidas e de confiar o seu futuro ao Senhor. Nós temos também a trajetória, né, do povo para a caminhada no deserto, para a terra prometida, onde o povo não compreendeu o propósito de Deus para suas vidas, porque o objetivo de Deus não era apenas tirar eles do Egito e levar para a terra Canaã, tirar de um lugar para levar para outro lugar. O propósito de Deus era maior com eles, era de se relacionar, de se manifestar ao povo, de o povo estar, de fato, e ter um relacionamento com Deus, né? Tem uma passagem até que Deus aparece no monte e manda Moisés chamar o povo para que o povo se apresente, e Deus se manifesta de forma poderosa ali no monte, e o povo teme o poder de Deus e pede para que Deus fale a Moisés, e Moisés transmita ao povo. Então, em todo o tempo, o povo não compreendeu que Deus queria de fato se relacionar, se manifestar, se fazer conhecido entre o povo. Esse era o objetivo, e não apenas tirá-los do Egito e levá-los para a terra de Canaã. Nós temos também um exemplo do tempo de Jesus, né? Na época de Jesus, quando Jesus veio, e muitos não entenderam os planos de Deus, mesmo sendo anunciado, né? Mesmo Deus os tendo declarados pelos profetas, né? E o povo esperava em Jesus, o Jesus esperava o Messias, que tinha a promessa do libertador, né, o Salvador, mas o que o povo compreendeu, que vinha, né, da linhagem de Davi. Então o povo compreendeu que seria
um rei, que Jesus seria o Salvador e salvar eles do jugo dos romanos, que Jesus ia livrar eles da opressão de Roma, que Jesus ia melhorar a questão econômica como um rei. Então, eles não compreenderam o papel, a missão do Messias, né? Os planos que Deus tinha para o Messias, para o Salvador. Então eles não entenderam os planos de Deus e se desviaram. É tanto que até hoje em Israel muitos esperam, né? Não acreditam em Jesus como Messias. Espera o Salvador, aquele que eles entendem que vai vir, que o reino dele, né, é dessa vida, desse mundo, que ele vai vir em glória, em poder, que vai ser um governante, né? Mas eles não tiveram dificuldade de compreender os planos de Deus, o que Deus tinha estabelecido e qual era o papel do Messias. E chega aos nossos dias atuais, né? Onde nós também estamos na esperança daquilo que Deus nos prometeu, da Jerusalém celestial, da vinda de Jesus Cristo mais uma vez para buscar a sua igreja. Aí por isso Paulo vai citar, né, aqui em Coríntios, e ele vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Nós somos as pessoas mais infelizes. Se nós restringimos os planos de Deus, a vontade de Deus apenas para esta vida. Porque, veja, irmãos, qual é o problema em todos esses contextos que a gente citou, de Adão, na caminhada da Terra Prometida, na vinda de Jesus? Qual é a problemática aí em comum? É que eles não entenderam o plano de Deus e eles limitaram as suas vidas apenas a essa vida, a esse momento aqui da história. Eles não compreenderam algo maior que Deus tem para suas vidas, que Deus de fato estabeleceu como maior. A gente lembra da passagem de Jesus com Nicodemos, né? Jesus falando a ele, e ele sobre nascer de novo, e ele sem compreender. Jesus disse: você é mestre e não compreende essas coisas, né? Jesus vai dizer que ele tem falado sobre coisas terrenas e ele nem assim compreendeu. Imagine se Jesus falasse sobre coisas espirituais. Não tinha entendimento nenhum, não tinha conhecimento nenhum sobre os planos de Deus, de fato. E como nós falamos, se não for Deus, irmãos, se não for Deus que traga luz, entendimento ao nosso coração sobre os seus planos, nós estamos perdidos. Por isso Jesus também lhe declara, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então chega os nossos dias atuais, e como falamos, nós estamos na mesma perspectiva, na esperança da vinda de Cristo Jesus, da morada na Nova Jerusalém. E o que a gente vê muitas vezes nos nossos dias, e a gente se apega tropeçando também, é que muitas vezes a gente não compreende os desígnios de Deus, ou não foca nos planos de Deus para as nossas vidas. Quantas pessoas a gente vê, irmãos, busca a igreja, busca a Jesus com o intento, com a vontade simples de resolver suas questões pessoais, resolver seus problemas de casamento, de ordem financeira, de saúde, de questões emocionais, tudo muitas vezes apenas relacionado a esta vida, relacionado às coisas desta vida, pensando apenas
de forma terrena. Jesus, ele vai dizer: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo vai falar em Colossenses: pensai nas coisas que são do alto. Não é problema pensarmos ou rogarmos ao Senhor pelas soluções dos nossos problemas nesta vida. Mas o problema é a nossa vida focar apenas nisso e esquecermos os planos de Deus para as nossas vidas. Como Jesus mesmo declarou, nós falamos aqui, quando a gente muda a ordem das coisas, em vez de pensar em buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, a gente troca e se preocupa com as demais coisas. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Ele quer que a gente concentre e a gente busque, como ele mesmo falou, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a vontade de Deus, os planos de Deus para as nossas vidas. Porque Jesus, irmãos, ele veio estabelecer o seu reino aqui na terra. E nós fazemos parte deste reino. Ele mesmo disse que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Então, nós temos que concentrar e pensar de forma principal nas nossas vidas o reino de Deus, o plano de Deus para a nossa vida. Esse deve ser o principal nas nossas vidas. As demais coisas nós temos que lançar diante de Deus. Nós temos que confiar a Ele, porque assim é a vontade de Deus e Ele, de fato, é poderoso para rever e todas as coisas. E Ele mesmo, como Ele falou, Ele conhece, irmãos. Deus sabe as nossas necessidades. Devemos orar por elas, devemos clamar a Deus por elas, sim, mas não restringir a nossa vida, focar a nossa vida apenas nessas questões. Hoje é fácil a gente ver muitas igrejas lotadas de pessoas correndo atrás de bênçãos, de benefícios, concernente apenas a questões e a coisas desta vida, não relacionado a questões eternas, mas apenas esta vida que é passageira, que tudo que venhamos passar aqui, seja de bom ou de ruim, tem seu tempo estabelecido, logo se passará, logo terá o seu fim. Mas nós temos que focar naquilo que é do alto, nós temos que focar naquilo que é eterno, e não apenas nas coisas desta vida, que são passageiras, né? Que são transitórias, que não estará, não se fará presente na eternidade, mas são apenas coisas desta vida, passará logo, né? Então o nosso foco deve ser nas coisas do alto, na vontade de Deus, no plano de Deus estabelecido para a nossa vida. Aí a gente vai ver que Jesus vai falar, irmãos, e vai nos revelar, vai nos mostrar, a palavra de Deus vai nos mostrar naquilo que nós temos que focar, que é o plano de Deus para as nossas vidas. E ele vai dizer aqui no livro do Evangelho de João, versículo 17, que é a oração de Jesus, e ele diz assim, Evangelho de João 17, versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a terra, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, irmãos, esse é o nosso foco, na vida eterna. Esse é o plano de Deus. Ele envia Jesus para nos conceder a vida eterna, para nos dar a vida eterna.
Aí ele vai dizer o que é a vida eterna? É que conheçam a ti como único Deus verdadeiro. Essa é a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é um relacionamento com Deus. O que é que Deus quer? Ele quer se relacionar, irmãos, conosco na pessoa bendita do seu Filho amado Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus, esse é o objetivo de Deus para as nossas vidas na pessoa bendita de Jesus Cristo. Isso é o que ele requer para todos nós. E os exemplos que nós citamos anteriormente, muitos tropeçaram nisso. Eles não focaram, não entenderam os planos de Deus para a sua vida e se perderam. Adão e Eva, o povo se perdeu no deserto, não entrou em Canaã, a não ser Josué e Caleb. Muitos tropeçaram na vinda de Jesus Cristo porque não entenderam o papel do Messias, os planos de Deus para o Messias, que não era apenas, não estava resumido apenas a esta vida, mas algo vindouro, algo eterno, um plano maior, espiritual, e não apenas terreno, de reconciliar consigo o homem na pessoa bendita de Jesus Cristo, levando o homem de novo, pecador, na pessoa de Jesus, a se reconciliar com Deus, a voltar a se relacionar com Deus. Esse, irmãos, é o plano de Deus para as nossas vidas, e nisso nós devemos focar. Nisso nós devemos nos empenhar, nos dedicar. Porque veja só, irmãos, se nós não entendermos o plano de Deus para a nossa vida aqui, se não buscarmos um relacionamento com Deus, se não buscarmos nos alegrarmos, termos prazer em Deus aqui, nesta vida, nesta terra, do que vai nos adiantar o céu? Qual é a necessidade do céu? Porque o que faremos no céu, o que faremos na eternidade é isso, nos relacionarmos com Deus, nos alegrarmos no Senhor, termos prazer nele, gozar dele por toda a eternidade, glorificar ele incessantemente por toda a eternidade. Então, nós já temos que viver isso aqui agora, nesta vida. Viver isso aqui agora. A nossa esperança, como Paulo diz, não pode estar apenas limitada a questões dessa vida, mas deve ser algo maior, algo que remete à eternidade, e não apenas resumido a esta vida. Porque se assim for, eu vou querer apenas me preocupar com as coisas dessa vida e que vou tornar Deus um gênio da lâmpada, onde eu vou buscar Deus para satisfazer todas as minhas vontades, todas as minhas questões, todas as minhas necessidades, sempre, só querendo a minha vontade, as minhas necessidades, se esquecendo o objetivo pelo qual eu fui criado, se esquecendo o plano de Deus, que como criatura dele eu fui criado para a glória e louvor do Senhor. Para a glória e louvor do Senhor. Esse é o plano de Deus, irmãos, para a nossa vida, nos relacionarmos com Ele, termos intimidade com Ele, conhecer a Ele. Não foi esse, irmãos, quando Deus cria Adão e Eva no Jardim do Éden, e Deus cria todas as coisas da terra, e que Ele administrasse, que Ele multiplicasse, fosse fértil, enchesse a terra e tudo. Mas veja, não era apenas para que Ele se voltasse para essas questões, para aquilo que Deus criou, mas que tudo que Deus criou, Ele contemplasse, Ele administrasse, Ele desse glória a Deus, Ele se alegrasse em Deus por tudo isso. O principal era Deus.
e ainda é, e assim é, irmãos, em toda a eternidade. Deus é sempre o principal, a sua vontade, é o seu querer, aquilo que Ele tem estabelecido para as nossas vidas. Então, que pensamos, irmãos, sobre isso, sobre os planos de Deus para as nossas vidas, que está em Cristo Jesus, que é a nossa esperança. Jesus já cumpriu, irmãos, todas as coisas. Nós podemos descansar em Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Devemos agora observar apenas a sua vontade, observar o seu querer, os seus mandamentos, a sua palavra, porque o nosso futuro, irmãos, já está garantido. Já está garantido. Mas em mim, eu tenho que, pela palavra, estar dentro dos planos de Deus, dentro da vontade de Deus. Então, que a gente não pense apenas de forma terrena, mas que a gente pense de forma do alto, não apenas de forma carnal, mas que a gente pense de forma espiritual, irmãos. Que a nossa vida não está apenas resumido aqui a esta vida. Que sofrimento, que dificuldade, que alegria desta vida não se compara, irmãos, aquilo que Deus tem estabelecido para nós, aquilo que é maior, aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, irmãos. E que ninguém, de fato, pode roubar de nós, ninguém pode tirar isso de nós. Então, que Deus nos ajude, irmãos, nessa compreensão. E se faz necessário, né, que a gente pense, que a gente possa refletir, trazendo para os nossos dias, irmãos, para as nossas vidas, já que estamos também nessa caminhada, nessa trajetória, né, que a gente não erre no mesmo caminho, não tropece no mesmo erro que eles anteriormente tropeçam, mas que a gente entenda os planos de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Então a gente pense, eu tenho compreendido os planos de Deus, né? Aonde está, irmãos, a minha esperança? Aonde eu tenho posto, de fato, a minha esperança? E qual o alcance, né, da minha esperança? Qual o alcance da minha esperança? A minha esperança está limitada apenas a esta vida ou algo mais eterno, maior, né, maior? Então, que Deus nos ajude e nos abençoe em Cristo Jesus, e Cristo, de fato, é a nossa esperança. Amém.